Dentro do mangá de Tokyo Ghoul existe um personagem que é pouco comentado, o que na minha opinião é bastante surpreendente porque ele é o antagonista principal da história. Esse personagem é o Furuta. No vídeo de hoje a gente vai destrinchar o personagem do Furuta. Alguém que, assim como quase todos os outros em Tokyo Ghoul, era só alguém que queria viver e infelizmente foi vítima da tragédia da sociedade desse mundo, assim como tantos outros dentro da obra, mas que possui uma mente tão complexa que o torna muito interessante de discutir, assim como muitos feitos que ele tem durante a história e a incrível construção que esse personagem possui. O Furuta é um tipo de personagem muito específico, do tipo que para que a gente entenda ele de forma correta, é necessário que a gente explore o passado dele primeiro, porque o passado do Furuta, mesmo que conte pouco sobre ele dentro do mangá, acaba sendo mais do que o suficiente para que a gente entenda como o personagem funcione. O Furuta, vocês vão entender isso no decorrer do vídeo, mas é um personagem relativamente simples, mas a maneira como ele é executado é tão perfeita, mas tão perfeita, que torna ele um dos melhores personagens dentro da obra. Um personagem que, mesmo tendo uma ideia simples, acaba servindo muito bem como antagonista principal da história. O Furuta nasceu no Sunlit Garden, como um membro de uma família secundária do clã Washu. O seu tempo de vida era limitado, assim como o dos outros meio-humanos, sendo destinado a morrer por volta dos 30 anos de idade. Assim, o Furuta desenvolve um único objetivo: viver a vida da sua própria maneira enquanto ele tem tempo. Esse objetivo pode parecer inofensivo, olhando ele de primeira, mas tudo começa a se distorcer quando a gente observa a relação que ele possui com a Arise. Pouco é mostrado sobre a relação deles. O que nós sabemos é que a Arise também era do clã Washu e o Furuta era apaixonado por ela, o que motivou ele a ajudar ela a fugir do Sunlit Garden. O amor que ele nutria por ela era algo muitas vezes retratado como doentio, e foi a faísca necessária para acender o barril de pólvora de insanidade que era o Furuta. Nós vamos voltar mais na relação Furuta e Arise mais tarde, mas outro ponto a se mencionar sobre esse passado é um paralelo que existe entre o Furuta e o Arima. Enquanto o Arima foi enxergado como objeto por ter vindo do Sunlit Garden e ser uma anomalia, o mais forte, etc., ele resolveu mudar o mundo para evitar que outros sofressem o mesmo mal e objetificação que ele sofreu. O Arima não queria que outros meio-humanos, outros indivíduos, sofressem o mesmo que ele sofreu dentro do Sunlit Garden e fora também, quando ele se torna um membro fixo da CCG. Enquanto o Furuta, por outro lado, buscava destruir o mundo que o amaldiçoou com a vida ruim que ele nunca quis ter. Por quê? Lembra que eu disse que o objetivo do Furuta era viver da sua própria maneira enquanto ele ainda tem tempo? Esse ideal, como eu disse, pode parecer algo simples, parecer até algo ingênuo, até algo feliz em primeiro momento. Mas quando a gente observa quem é o Furuta, as ações insanas que ele toma, nós percebemos que esse comportamento é extremamente destrutivo, mas a gente vai explorar isso mais tarde. Apenas para encerrar o paralelo do Arima e do Furuta, o que torna esse paralelo realmente interessante é que o Furuta e o Arima são personagens que vêm do mesmo lugar, como eu disse, os dois vêm do Sunlit Garden, e isso acaba adicionando uma camada a mais. Uma história onde dois homens criados no mesmo meio se tornaram pessoas totalmente diferentes. O Furuta é um personagem que, não só por causa desse passado, mas por causa da sua construção, se tornam o que, na minha opinião, é o antagonista perfeito para a obra de Tokyo Ghoul. E isso se deve a uma série de fatores. A construção do Furuta como personagem na obra é extremamente bem feita, e principalmente a finalização do personagem é extremamente perfeita. Mas antes a gente tem que entender outra parte do personagem. Como ele esteve por trás dos panos manipulando as coisas o tempo todo. Nós vemos ele o tempo todo fazendo o papel de personagens secundários para se disfarçar e observar os acontecimentos. A gente vai falar de cada um desses disfarces dele, porque cada um deles carregam algum peso mínimo para a construção do personagem. Da primeira vez ele surge como o palhaço Sota, o real responsável pelo acidente das vigas de aço que feriu Arise e o Kaneki mortalmente e fez com que o Kakuho dela fosse transplantado para ele. Isso por si só já é um grande acontecimento, porque o Furuta é o principal responsável pela criação do Kaneki como um Ghoul. O ato do Furuta se juntar aos palhaços também traz consigo alguns simbolismos interessantes. Os palhaços são um grupo que buscam apenas se divertir. Eles perderam a fé no mundo, perderam a fé de que a realidade pode melhorar de alguma forma, então se juntaram em um grupo cujo único objetivo é rir da desgraça do mundo e causar ainda mais desgraça para que eles possam se divertir
com o que acontece. O Furuta se junta a esse grupo sob o nome de Sota. Primeiramente é válido mencionar que Sota é um nome presente no nome original completo do Furuta, Sota Washu Furuta. O significado disso é o fato de que, se você parar pra pensar, ele não estava realmente disfarçado como membro dos palhaços. Afinal, ele estava usando o seu nome verdadeiro, ou seja, o verdadeiro Furuta é o palhaço, é o cara que está buscando o caos, e não o membro da CCG ou dos outros disfarces que ele possui. O Furuta verdadeiro, a real face dele, é o Sota, o palhaço. Um outro disfarce dele também foi um guarda aleatório da Ogiri e um civil que a Touka esbarra na rua. Esse sendo inclusive a primeira aparição do Furuta com a aparência real dele. O que é interessante de se perceber nisso é que o Furuta realmente estava o tempo todo, desde o começo da obra, de olho nos acontecimentos principais da narrativa. Ele estava o tempo todo ali, mesmo que a gente não soubesse que era ele por trás das máscaras, ele sempre estava ali, observando tudo o que estava acontecendo. A primeira aparição do Furuta de fato, como um personagem relevante, é como um membro da CCG. Essa introdução do Furuta como membro da CCG é inicialmente meio descartável, porque na parte onde a gente tem o Raize como protagonista de Tokyo Ghoul RE, a gente acompanha muitos membros da CCG sendo introduzidos, e muitos deles não são personagens relevantes dentro da trama. Mas eu digo que essa aparição do Furuta como membro da CCG é o que torna ela tão bem feita. Como eu disse, pela maioria dos personagens serem descartáveis, você nunca suspeitaria que o vilão principal da história estava no meio deles. Então, aos poucos, conforme esses membros, esses personagens mais descartáveis vão sendo mortos, o Furuta vai ganhando cada vez mais destaque e você vai sendo lentamente mais apresentado às habilidades dele e o que ele pode fazer. Então, quando nós finalmente temos a revelação de quem é ele, a revelação acaba ganhando muito mais peso, acaba ganhando um peso muito mais gradual aos poucos. Passando por outro ponto, é justamente aí que a gente tem a troca de antagonista da Eto pro Furuta, que é extremamente bem feita. Eu falei mais disso no vídeo da Eto, mas é uma transição extremamente suave, em que enquanto ficamos sabendo mais sobre a Eto e sobre a sua ideologia, e ela vai perdendo o papel de antagonista, o Furuta vai lentamente ganhando mais destaque, ficando cada vez mais suspeito, até que a gente tem a revelação de que ele é um meio-gol, o que acaba tornando ele o antagonista principal quando ele enfrenta a Eto e revela parte dos seus objetivos. Encerrando apenas essa parte da construção, a personalidade do Furuta, após isso, quando ele se torna o líder da CCG, é extremamente, irritantemente debochada e risonha. E isso por um motivo bem simples. Para ele, aquilo era uma grande piada. Ele não se importava realmente com nada daquela organização. Por isso, se vocês lerem os capítulos, vocês podem perceber como ele tem um comportamento quase idiota nos diálogos dele. Justamente porque ele não tá, de fato, levando nada daquilo a sério. Ele só estava usando a CCG para concluir um objetivo maior. Conseguir invocar um dragão para, entre aspas, trazer a Arise de volta à vida. E por falar no dragão, eu acredito que a finalização do Furuta é o que torna ele um personagem tão magnífico. A luta final do Kaneki e do Furuta é interessante demais. E o que a gente tem a explorar por parte dele é o fato dele passar a luta inteira aos berros, enquanto o Kaneki fala apenas quando é necessário. Por parte do Kaneki, isso apenas mostra uma característica que ele herdou do Arima, como eu falei do vídeo dele. Mas enquanto ao Furuta, isso só mostra um claro sinal de frustração, o desejo de manifestar alguma forma que ele cumpriu quase todos os seus objetivos, mas ainda não se sente satisfeito de fato. A alucinação final do Furuta na luta, onde ele se imagina com uma família, é a prova disso. Aquele era seu verdadeiro desejo, não o caos, não conquistar o mundo. Apenas uma família feliz era o bastante, mesmo que ele não quisesse admitir. E eu acho que esse é justamente uma das coisas que torna o Furuta um antagonista tão consistente. No vídeo do Kaneki eu mencionei o paralelo que existe entre os dois. Enquanto o Kaneki representa a busca pela paz, o Furuta é o caos. Se lembram do começo do vídeo, quando eu mencionei que o objetivo do Furuta era viver a vida como ele queria no pouco tempo de vida que tinha? Pois bem, a partir do momento que esse ideal é distorcido, ele se torna destruir o mundo enquanto ele pode. Afinal, como o próprio Furuta menciona nesse momento, o mundo é um grande circo. Você brinca enquanto pode, mas um dia ele simplesmente vai embora.
e não volta mais. Então por que se importar com alguma coisa? O Furuta mentia para si mesmo durante toda a sua vida, mesmo que inconscientemente. Ele constantemente dizia para si mesmo que não se importava em viver sozinho e com a sua curta vida, mas na verdade ele talvez seja o personagem mais frustrado da obra, se sentindo extremamente incomodado com esse fato e não aceitando isso de forma alguma, descontando essa frustração no mundo ao seu redor. As palavras finais do Furuta são: se eu te dissesse que só queria viver uma vida normal, você provavelmente ia rir, não é? Essa frase tem bastante peso. O Furuta não desejava absolutamente nada disso. Destruir o mundo, ser líder da CCG, nada disso importava realmente para ele. O Furuta desde o começo só queria ser uma pessoa normal, mas foi uma vítima do mundo maldito em que ele está inserido. Nasceu em uma família terrível, em uma das linhagens mais terríveis onde ele poderia viver. A frase do Kaneki falando que não devemos nos entregar ao mundo, e sim fazer força para viver felizes e não enlouquecermos, poderia ter sido a frase que salvaria a vida do Furuta caso ele tivesse a ouvido mais cedo. Mas infelizmente, o caminho dos dois se cruzaram tarde demais. Nos momentos finais, o Furuta se lembra de uma memória feliz com Arise, uma das únicas coisas que o faziam de fato feliz nesse mundo terrível onde ele nasceu. Talvez Arise não necessariamente era uma paixão do Furuta de fato. Talvez ele a amava por ela representar tudo o que ele sempre quis. Alguém ao seu lado, alguém capaz de o tirar da solidão e do caos. Essa descrição bate com uma pessoa com quem o Furuta encontrou no fim da sua vida, não é? Pois é, coincidência ou não, essa pessoa tinha o Kakuhou da Arise. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou.